Pronto, então, como eu falei para vocês, eu trabalho como enfermeira assistencial na unidade de AVC do Hospital Regional do Cariri, desde que a unidade de AVC foi formada em 2013, tá certo? Falando um pouco brevemente sobre a epidemiologia do AVC, as primeiras informações sobre mortalidade por AVC no Brasil ocorreram entre os anos de 62 e 64, que foram estudos estabelecidos nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Atualmente, o AVC é a segunda causa de mortalidade, só vai perder para infarto agudo do miocárdio, e é a primeira causa de incapacidade. Então, assim, é uma doença extremamente grave, que quando não vai levar os nossos pacientes a óbito, vai deixar eles muito incapacitados realmente, debilitados, dependendo de outras pessoas para os cuidados pessoais. 85% dos óbitos vão ocorrer em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o que é o caso do Brasil, né? Então, a gente vê que a mortalidade nesses países que tem uma certa uma faixa de renda menor, digamos assim, ela é bem alta, ela é bem expressiva. Um terço dos casos vai atingir pessoas economicamente ativas, então são pessoas que poderiam estar produzindo, trabalhando, e vão acabar onerando o nosso sistema de saúde e o nosso sistema previdenciário. Infelizmente, as projeções indicam um aumento do número de casos nos próximos anos, principalmente por conta do envelhecimento da nossa população. Levando-se em conta que o AVC está muito ligado à questão da idade, então, quanto mais idade o paciente tem, maior o risco dele ter um AVC. Então, com o aumento da faixa etária da nossa população, com o envelhecimento da nossa população, a indicação é que esses casos de AVC aumentem. Esses são dados coletados no Hospital Regional do Cariri entre os anos de 2015 e 2019, tá certo? Só para vocês terem uma noção de que 91% dos nossos pacientes têm acima de 50 anos e apenas 9% vão ter até 50 anos. Então, confirma mais ou menos aquilo que eu tinha falado antes para vocês. Com relação ao sexo, a gente tem um certo equilíbrio entre o sexo masculino e o sexo feminino, com um leve predomínio do número de casos pendendo para o sexo masculino. Isso pode se justificar devido, digamos assim, a um controle de fatores de risco menos eficiente, né, no sexo masculino, um controle deficiente, por exemplo, no tabagismo, ou mesmo na hipertensão arterial. Etilismo também é outro fator de risco importante. Então, quando suspeitar de um AVC? Quando suspeitar que um paciente nosso está tendo um AVC, ou mesmo um parente nosso está tendo um AVC? Temos os sintomas clássicos, né, que é formigamento ou fraqueza de um dos lados do corpo, certo? A fraqueza ou formigamento vai ser sempre unilateral, ou vai ser braço e perna esquerdo, ou vai ser braço e perna direito, porque a área cerebral que for atingida pelo AVC vai gerar uma alteração de força contralateral. Então, se eu tiver uma obstrução de artéria cerebral média direita, eu vou ter uma fraqueza ou diminuição de força à esquerda, tá certo? Outro sintoma clássico é a dificuldade para fala. Então, você pede para o paciente repetir uma frase simples, ou mesmo repetir o nome dele, ou ele vai falar com a língua muito embolada, que quase você não entenda nada, ou ele pode ser que ele nem consiga falar nada, ele esteja completamente mudo, tá certo? O desvio na boca, tá certo? Ou a paralisia facial, né? Então, o paciente, você pede para ele sorrir ou mostrar os dentes. O paciente que está sendo acometido por um AVC, ele vai fazer isso. A boca sobe só para um lado, porque um dos lados do rosto está paralisado, né? Outro sintoma que não é tão clássico, mas que ocorre frequentemente, digamos assim, é a dificuldade para enxergar. Então, o paciente pode referir que está enxergando dobrado, tá certo? Está vendo dois objetos, duas pessoas, ou mesmo que ele está enxergando turvo, então é como se ele tivesse manchado realmente a visão, ou ele pode, inclusive, não estar enxergando nada. E tem pacientes que são acometidos por um AVC isquêmico que previamente enxergavam normalmente e que ficam cegos total, tá certo? Forte dor de cabeça. As dores de cabeça do AVC, elas são diferentes das dores de cabeça que o paciente sente normalmente. Ele mesmo vai referir isso para você na hora do atendimento. Ele vai dizer, ó, foi uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido antes, ela começou de repente, eu estava ali lavando a louça, fazendo alguma coisa, de repente a dor de cabeça foi tão forte que eu tive que agachar para sentar porque eu não aguentei. E como tudo no AVC é súbito, tá certo? Todos esses sintomas que eu citei, eles começam de uma hora para outra. Então, o relato do paciente com AVC ou do acompanhante que vem com o paciente, né, se ele não estiver conseguindo relatar esses sintomas, vai ser sempre esse. Então, o paciente estava bem e, de repente, ele ficou sem mexer o lado esquerdo do corpo. Ele estava bem, de repente, ele ficou falando com a língua embolada, de repente, ele entortou a boca. É sempre de repente, tá certo?
Outro sintoma que não é tão clássico, mas que é muito comum em pacientes que têm AVC de circulação posterior, é a vertigem ou dificuldade para a marcha. Então, o paciente vai, às vezes ele chega no atendimento na urgência, só referindo à tontura. Então, é uma tontura muito forte, que ele não consegue nem levantar, que ele não consegue, que quando ele vai tentar articular o movimento da passada, ele não consegue articular esse movimento, tá certo? Então, paciente que chega só com vertigem e dificuldade para a marcha, né, a ataxia também, é bom se pensar em AVC de circulação posterior, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia do AVC. Então, o AVC pode ser de dois tipos, tanto isquêmico quanto hemorrágico, tá certo? O AVC, lembrando que o Hospital Regional do Cariri atende os dois tipos, tá certo? O isquêmico vai para a unidade de AVC, dependendo de algumas classificações, algumas classificações, e o AVC hemorrágico vai para a avaliação da neurocirurgia, né? O AVC isquêmico vai acontecer quando um coágulo bloqueia uma artéria que leva sangue para o cérebro. Exatamente como está aqui na figurinha, tá certo? E aí ele pode ser causado por uma trombose, quando tem uma obstrução desse fluxo sanguíneo devido a um processo oclusivo localizado, por uma embolia, quando o material se forma em alguma outra parte do corpo e vai obstruir esse fluxo sanguíneo cerebral. A embolia é muito comum em pacientes que têm fibrilação atrial, então, ou que têm doença de Chagas. O coração não bate no ritmo correto ou com a força correta, acaba formando coágulos, esses coágulos caem na corrente sanguínea e podem obstruir o fluxo sanguíneo cerebral, tá certo? Ou por uma hipoperfusão. Às vezes o paciente pode fazer um AVC isquêmico por conta de baixo fluxo sanguíneo. Então, um paciente politraumatizado, que está com hipovolemia importante, ele pode fazer um AVC isquêmico também, tá certo? AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico acontece quando um vaso sanguíneo arrebenta, né? E aí pode ser uma hemorragia intracerebral, quando esse vaso sanguíneo vai arrebentar dentro do cérebro, ou uma hemorragia subaracnoide, quando ele vai arrebentar no espaço entre o crânio e o cérebro, que é no chamado espaço subaracnoide, tá certo? Aqui é uma imagem de duas tomografias de pacientes distintos, né, óbvio, só para a gente ter uma noção da diferença que vai aparecer na tomografia entre o AVC isquêmico e o hemorrágico. Eu sei que é a mesma doença, né, mas o tratamento para eles é completamente diferente. Então, o tratamento que eu faço para o paciente com AVC isquêmico, se eu for fazer para o paciente com AVC hemorrágico, eu posso levar ele a óbito. Da mesma forma, se eu for fazer o tratamento de AVC hemorrágico para o paciente com AVC isquêmico, eu posso piorar, se eu não levar ele a óbito, eu posso piorar muitos déficits desse paciente, tá certo? Então, a gente precisa diferenciar logo na chegada desse paciente se o que ele está tendo é um AVC isquêmico e hemorrágico. Eu só vou conseguir diferenciar isso na tomografia, porque os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar vão ser praticamente os mesmos, não tem como eu diferenciar. Eu posso até suspeitar, mas não tem como eu diferenciar com certeza se o paciente está tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico só pelos sintomas dele, tá certo? Então, na tomografia é que eu vou diferenciar com certeza. O AVC isquêmico, ele vai aparecer como uma mancha cinza escura na tomografia desse paciente. Obviamente, se tiver com muitas horas já do início dos sintomas. Se eu tiver com poucas horas do início dos sintomas, a tomografia desse paciente vai vir limpa. Por quê? Essa área de isquemia, ela demora a aparecer um pouquinho na tomografia, tá certo? Ela não vai aparecer se o paciente estiver em janela para trombólise, por exemplo, tá certo? Se eu tiver um paciente em janela para trombólise e eu já tiver um indicativo de uma artéria cerebral hiperdensa, ou algum outro indicativo de já isquemia, pode ter certeza que esse paciente vai ter um AVC muito extenso, tá certo? Porque nas primeiras horas não é comum que esse paciente já apresente algum indicativo na tomografia, tá certo? Então, vocês estão percebendo essa área mais escura, delimitadazinha aqui, é o AVC isquêmico, tá certo? É a área de isquemia. Essa área do tecido cerebral, ela não tem mais recuperação. A área que já isquemiou, eu não tenho mais como recuperar. O que eu vou tentar salvar para esse paciente com AVC isquêmico é essa área cinza aqui um pouquinho mais clara, mas ainda assim mais escura do que o resto do córtex cerebral, que é a área de penumbra, a zona de penumbra, tá certo? Na verdade, essa área do tecido cerebral, ela está sofrendo. E o que eu quero é restabelecer o fluxo sanguíneo para esse paciente, para tentar salvar essa zona de penumbra e tentar restringir os déficits desse paciente só a área de isquemia que ele já apresentava previamente, né? Obviamente, nem sempre o paciente vai vir com a tomografia tão bem delimitada, né? Como eu disse, às vezes vai vir limpa e às vezes vai vir um pequeno pontinho, mas assim, o que eu quero nesse primeiro momento, nesse primeiro atendimento,
para esse paciente, quando eu vejo a tomografia, é diferenciar se não é hemorrágico, porque quando a gente passa para o hemorrágico, a gente vê que é completamente diferente, ele aparece como uma mancha branca, o sangue ele vai aparecer branco na tomografia, também do mesmo jeito, nem sempre vai ser assim uma mancha tão gritante, né, uma imagem tão bem estabelecida, mas assim, às vezes são pontinhos esbranquiçados, são pontinhos mais brancos, mas é bem diferente a imagem do AVC isquêmico para a imagem do AVC hemorrágico. E o AVC hemorrágico, ele aparece nos primeiros minutos. Então, começou a sangrar, se o paciente chegou com 1 hora, 2 horas, 20 minutos, 30 minutos do início dos sintomas, se for AVC hemorrágico, eu já vou ver os pontinhos da tomografia, os pontinhos brancos na tomografia, ou já vou ver o sangramento, a mancha branca na tomografia, nos primeiros minutos, tá certo? Então, nessa tomografia, que é essencial para o atendimento ao paciente com AVC, ainda na emergência, o que eu quero, nesse momento, é só diferenciar se o paciente está tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, tá certo? Porque aí, como eu disse, o tratamento deles vai seguir rumos diferentes, dependendo dessa tomografia. Vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação etiológica do AVC isquêmico, tá certo? O AVC isquêmico pode ser de aterosclerose de grandes artérias, então são AVCs normalmente de grande extensão, são AVCs que pegam uma parte grande do córtex cerebral. Está muito ligado a pacientes que têm hipertensão arterial descontrolada, então aquele paciente que tem uma hipertensão sempre alta, aquele paciente que sempre vai no posto de saúde, a pressão está 18 por 180 por 100, está 160 por 120, aquele paciente que tem sempre aquela hipertensãozinha descontrolada. Um AVC lacunar ou infarto de pequenas artérias são AVCs normalmente de extensão menor, ou às vezes, algumas vezes o paciente tem um AVC lacunar e ele consegue, o cérebro consegue reverter os déficits, ele praticamente fica sem déficit nenhum. E às vezes esses sintomas vão durar 3, 4 dias, aí às vezes o pessoal diz que né, teve um começo de AVC. É exatamente isso, às vezes o paciente teve os sintomas, o cérebro conseguiu reverter, e aí às vezes tem paciente que nem refere esse AVC, a gente só vai ver mesmo quando ele faz a tomografia, a gente vê que ele já teve um AVC lacunar antigo. Esses AVCs de pequenas artérias estão muito ligados a pacientes que são hipertensos, mas aqueles pacientes que normalmente têm a pressãozinha controlada e de repente ele faz um pico hipertensivo, sabe? Aquele paciente que a pressãozinha dele é sempre 12 por 8, né? E aí quando tem uma alegria, quando tem uma raiva, a pressão vai para 160 por 100, 180, 200 por 100. E então é aquele paciente que faz pico hipertensivo, tá certo? Embolia cardíaca. O paciente que faz AVC cardioembólico, é aquele paciente que tem fibrilação atrial, que tem doença de Chagas, que tem alguma infecção também do sistema cardiovascular. Então, são pacientes que estão com trombos, que estão com êmbolos dentro do coração. Quando tem a sístole, como eu falei, esses coágulos caem na corrente sanguínea e podem obstruir o fluxo sanguíneo cerebral. O paciente que faz AVC cardioembólico, a chance dele ter um AVC, se não for corrigida essa condição, é muito grande. Então, às vezes, tem paciente que interna na unidade de AVC porque tem uma fibrilação atrial, que às vezes não sabia que tinha, fez um AVC às vezes pequeno, até um AVC de uma extensão pequena mesmo. E aí, quando é durante a noite mesmo, ou durante os 3 dias do internamento na unidade de AVC, ele faz um AVC de uma extensão maior. Por quê? Aquele tronco já tinha se soltado, já estava na corrente sanguínea. E às vezes acontece de obstruir um vaso sanguíneo, uma artéria maior, né? As causas pouco frequentes. As causas pouco frequentes são as causas infecciosas. Então, paciente HIV positivo, paciente com VDRL positivo, paciente com sífilis, algumas trombofilias. Então, assim, são pacientes que, normalmente, essas causas pouco frequentes atingem mais pacientes jovens, tá certo? E de origem indeterminada. Então, mesmo você fazendo todos os exames para a investigação da causa do AVC, você não chega a um motivo por que aquele paciente teve aquele AVC. Às vezes acontece também. Pronto, agora a gente vai falar sobre os exames para investigação etiológica do AVC. Quais são os exames que a gente faz para saber o que foi que causou o AVC naquele paciente, tá certo? O ECG, o eletrocardiograma, ele é feito assim que o paciente chega na unidade de AVC, exatamente para a gente identificar, tentar flagrar, né, alguma fibrilação atrial, ver se esse paciente também não está tendo infarto agudo do miocárdio, às vezes é muito associado também. Ultrassom Doppler arterial de carótidas. Então, aquele paciente é um ultrassom, né, dessas vezes do pescoço, exatamente para identificar se esse paciente não tem alguma estenose,
não tem alguma placa que esteja obstruindo esse fluxo sanguíneo para o cérebro dele, tá certo? Ecodoppler transtorácico. O ecodoppler transtorácico é exatamente para a gente identificar aquelas causas do AVC cardioembólico, né? Se o paciente tem fibrilação atrial, se o paciente tem doença de Chagas, né? Assim, até para ver a questão da função de ejeção, da fração de ejeção, desculpa, desse paciente, para ver se ele está conseguindo, se o coração dele está conseguindo mandar sangue de forma eficiente para o cérebro dele. Avaliação laboratorial. Ainda na emergência, são coletados exames laboratoriais até para a gente identificar algumas causas que possam impossibilitar, digamos assim, a trombólise venosa, e também algumas causas que possam afastar e a gente identificar os stroke mimics também, né, que são aquelas doenças que podem estar simulando um AVC. Então, na emergência ainda é coletado hemograma completo, TAP-TTPA, ureia e creatinina, sódio e potássio, tá certo? Sódio e potássio, ureia e creatinina é para a gente avaliar se esse paciente não está tendo algum distúrbio hidroeletrolítico que possa estar causando aqueles sintomas, tá certo? Hemograma completo, TAP e TTPA é para a gente avaliar se esse paciente não tem algum distúrbio de coagulação que possa impedir ele ou contraindicar a trombólise venosa, tá certo? Quando esse paciente chega na unidade AVC, são solicitados outros exames, como a função hepática, o perfil lipídico, ácido úrico, eletroforese de proteínas, VDRL, glicemia. Para paciente jovem é pedido HIV, alguns exames para ver a questão de trombofilias também, tá certo? Esses exames aqui é mais o padrão para o paciente idoso, digamos assim, o paciente acima de 50 anos. Pronto, pessoal, então nesse vídeo, o que eu tinha para passar para vocês era isso, só relembrando de que tempo é cérebro, que cada minuto que a gente perde com um paciente com AVC, a gente está perdendo tecido cerebral, então eu espero que vocês tenham aproveitado muito o vídeo, assistam quando puderem ou quando quiserem, né? E a gente vai ter outros vídeos tratando ainda sobre o protocolo de AVC.